tudo bem com vocês? Hoje para mais um vídeo aqui do nosso devocional forte. E hoje é o dia 2. É confiante em Cristo. Então vou ler aqui com vocês aqui o título Confiante em Cristo e logo abaixo a justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Isso está lá em Isaías, capítulo 32, versículos 16 e 17. E aí aqui, confiante em Cristo, né? Ela fala assim, a autora: quando você pensa na imagem de uma mulher confiante, o que você imagina? Então, o que você pode imaginar de uma mulher confiante? Aqui eu penso numa mulher que tá com um semblante alegre, né? Chega nos lugares assim com uma postura mais reta, um andar confiante, né? Umas passadas assim bem fortes. E aí aqui ela fala, ó, nas revistas, nas lojas e quase toda vez que olhamos para uma tela, vemos a ideia de que o mundo tem de uma mulher confiante, virando cabeças com seu sorriso controlador. Esse aqui eu achei engraçado. Sorriso controlador garantido e seu estilo impecável. Não é por acaso que essa confiança costuma estar à venda na forma de um produto de beleza ou de um estilo de vida que nos levará de um antes, ela coloca entre aspas, pouco desejável, para um depois, entre aspas, fabuloso. Só que aqui ela fala, ó, eu já vou comentar com vocês, a longo prazo, contudo, a busca por afirmação no sucesso ou na atratividade é vazia. O que é isso? Quando nós procuramos a nossa confiança em outras pessoas, no que as pessoas vão pensar de nós, no que as pessoas estão falando sobre a gente, isso tudo ao longo prazo traz um vazio muito grande. Porque a nossa confiança tem que vir de Deus. E Ele nos torna confiantes. Quando nós sabemos do nosso valor, quem nós somos em Cristo, as opiniões alheias, né, o que os outros podem pensar ou falar sobre nós não tem tanta importância. Lógico que quando é alguém muito próximo, né? Então, teu esposo, tua esposa, teus filhos, nós nos importamos porque nós amamos essas pessoas, convivemos mais de perto com essas pessoas, né? E nós nos preocupamos realmente. Mas quando nós temos certeza de onde nós viemos, da nossa origem, que a nossa identidade é que somos filhos de Deus. Então, quando a nossa identidade está bem firmada em Cristo, quando sabemos do nosso valor, que nós temos, nós somos amadas por Deus, isso muda tudo, porque aí você não fica procurando validação, reconhecimento, elogio das outras pessoas. Hoje em dia, com as redes sociais, nós vemos muito isso, não é verdade? De ficar procurando quem tem mais curtidas, quem tem mais comentários e uma busca assim muito grande por todo o tempo tá sendo reconhecido ou validado. Quem tem muitos seguidores é uma pessoa valorizada e quem não tem não é valorizado. E nós sabemos que não é verdade, porque a rede social é apenas uma vitrine, uma parte muito pequena do que as pessoas são. E, na verdade, elas buscam, geralmente as pessoas colocam só as melhores partes e não se mostram por inteiro. E porque isso é natural que as pessoas queiram mostrar o melhor. Só que não é o 100% a pessoa. Então, o que importa é a gente saber do nosso valor. Saber que nós temos um Pai que nos ama. E que nós não dependemos da opinião de um produto de beleza, de uma roupa. Lógico que isso influencia, muitas vezes você vai se vestir melhor, você vai passar um perfume, se sentir cheirosa, bem, maquiagem, tudo isso ajuda muito. Mas quando você tem certeza de onde você veio, que você é muito amada por Deus, isso só já exala um brilho diferente.
Sabe quando tem alguém que tem muita certeza, é aquela pessoa confiante, que está firmada em Cristo, sabe que é amada por Deus e onde ela chega, fala assim, nossa, como você tem um olhar diferente, um brilho diferente. Às vezes aquela pessoa que fica um pouco mais quieta, sabe? Que não tem a necessidade de ficar querendo se aparecer a todo momento. Porque ela já tem uma certeza dentro dela que ela é amada, que ela é filha de Deus, né? Que você é filho ou filha de Deus. Então, para continuar aqui, ó, se confiarmos na popularidade ou na beleza, procuraremos constantemente que outras pessoas afirmem nosso valor e nos digam que somos desejáveis. Nossa autoestima estará repetidamente em perigo. Realmente, porque se a gente só buscar de fora o que na verdade a gente tem que tirar aqui de dentro, a nossa autoestima está em perigo. Porque primeiro de tudo, você se amar em primeiro lugar, porque você se amando em primeiro lugar, aí sim você pode amar outras pessoas, pode dar o seu melhor para outras pessoas. Primeiro de dentro para fora, em primeiro lugar. E aqui, ó, se você também tem essa autoestima baixa, você se sente ameaçada por outras mulheres. E a nossa confiança será passageira. Então, o que a gente busca é uma confiança que seja eterna, né? Uma confiança que tá ali firme, forte em Deus. Porque se você procurar a sua confiança em outras pessoas, você vai se perder de si mesma. Você não vai saber quem você é, o que você está fazendo aqui, sabe? Você vive só para agradar outras pessoas e você tem que se olhar, se autoconhecer, olhar para você, sabe? Desenvolver o seu interior para que isso floresça, sabe? Que as pessoas vejam e você não depende de outras pessoas, do externo, de acontecimentos externos, você depende de tudo que tá aqui dentro, sabe? Que foi gerado através da tua confiança em Deus. E aqui, ó, nós temos um príncipe que está sempre disposto a tornar belas as mulheres que vão até ele. Não sei se você já reparou, eu sempre reparo aquelas mulheres que estão bem firmadas em Deus, sabe? Ou pessoas que tiveram uma mudança muito grande na vida e que elas falam, nossa, eu parei de ser aquela pessoa, geralmente as mulheres, né, muito cansada, que vivia só para fazer as coisas para os outros ou para o trabalho e nunca tinha tempo para mim, para me conhecer, para me cuidar. E quando a pessoa mergulha em Cristo, ela floresce mesmo e isso é visível, que tem uma transformação tão grande por dentro que o exterior dessa mulher fica essa mulher fica tão bonita, tão bela, que é um brilho diferente, sabe? Até o cabelo dessas mulheres mudam, sabe? E é lindo de ver a transformação que só Deus, só Jesus pode fazer nas pessoas, nas mulheres, nos homens que mergulham assim dentro desse conhecimento, dentro desse amor de Deus mesmo, sabe? Eu percebo muito isso. E aqui a confiança que Ele nos dá chega ao mais profundo do que sequer sabíamos como deixar alguém tocar. Só Deus sabe extrair de dentro de nós todo o amor, toda a confiança, todo cuidado, sabe, que Ele tem. Quando a gente começa a se olhar com mais amor, começa a ser mais gentil conosco mesmo, porque muitas vezes a gente é só legal e só amável com as pessoas de fora, mas muitas vezes aqui dentro, na mente, tá travando uma batalha silenciosa e muito destrutiva, falando palavras horríveis para você mesma, sabe? E não tem que ser assim. Em primeiro lugar, você tem que se acolher, se amar, falar coisas boas para você, sabe? Porque o que a gente fala, principalmente, é o que vai transformar toda a sua vida.
porque as palavras geram sentimentos e sentimentos geram ações, geram pensamentos que geram ações e isso modifica toda a nossa vida. Então que a sua boca seja um instrumento de vida e não de morte, que seja algo para abençoar e não para destruir. Então, quando você fala palavras ruins para você mesma, você está se autodestruindo, está destruindo tudo aquilo que Deus fez com você. Você é templo do Espírito Santo. Então, profetize coisas boas sobre você, sabe? Eu sou amada por Deus, eu sou corajosa, eu sou forte, eu sou vitoriosa, porque Cristo quer assim. Deus quer que nós sejamos confiantes, que nós sejamos fortes, que nós tenhamos amor primeiramente por nós mesmos. E aqui, ó, fala, é o brilho profundo e aquecedor que vem de saber que somos amadas e conhecidas profundamente, porque Deus nos conhece profundamente, profundamente. Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração, Ele sabe o que se passa dentro da nossa mente. Então, quando Ele nos conhece tão profundamente, e se nós mergulhamos nisso, temos a certeza que somos amadas e a nossa autoestima é renovada, porque temos essa certeza. E aqui, ó, quando uma mulher é amada assim, dá pra ver aquilo que eu falei aqui, né? Tem mulheres que se transformam completamente por dentro e depois o exterior é um brilho, sabe? Que você consegue enxergar nessa mulher. É muito incrível que Deus pode fazer por nós, não é mesmo? E aqui, ó, está na hora de permitirmos que o seu amor seja mais do que suficiente e que deixemos de procurar realização em outro lugar. É isso que eu quero falar para vocês, porque nós temos que parar de procurar em outras pessoas, parar de procurar nas situações, parar de procurar em coisas um amor genuíno que só Deus pode nos dar, uma autoconfiança que só Deus pode nos trazer, sabe? Não procurar no externo, porque no externo não vai conseguir encontrar. Que nem essa questão da rede social. Quanto mais você tem like, quanto mais você tem comentário, quanto mais seguidores, às vezes a gente vê muitas pessoas que alcançaram assim o auge de reconhecimento externo, mas por dentro estavam destruídas, por não saber verdadeiramente quem elas eram, se perderam tanto em buscar essa validação, esses elogios, esse reconhecimento, que acabaram se perdendo de si mesmas. Então, o verdadeiro valor, o verdadeiro amor vem de sabermos que somos amadas por Cristo e que Ele que nos dá essa confiança, que podemos continuar a caminhar firmes, que podemos fazer tudo, porque tudo posso naquele que me fortalece, não é mesmo? E aqui, ó, eu até grifei, né, essa parte que é muito importante de procurar em Cristo, no nosso interno, né, e não no externo. E o amor que Ele provê nunca desvanece. Então, o amor que vem de Deus, ele nunca se acaba, porque é um amor genuíno, um amor completo, um amor perfeito que só Deus pode nos dar. Só Deus pode nos dar, tanto que Ele tanto nos amou que deu seu único filho para salvar todos nós do pecado. Ele foi crucificado para que a gente pudesse viver. Ele é a maior prova de amor que Deus nos deu, dar o seu único filho em sacrifício pelo mundo, para que Ele pagou o preço para que a gente pudesse já ter uma vida vitoriosa em Cristo. E aqui, ó, Ele anseia nutrir ternamente cada uma de nós, a fim de que possamos florescer em seu amor. Então, que eu floresça, que você floresça através do amor de Deus, sabe? Sabendo que todas as coisas são possíveis
quando nós permitimos a entrada de Deus nas nossas vidas, quando a gente se permite ser amada. Pode ser que na sua infância tenha sido muito difícil, que você tenha vindo de um lar disfuncional, em que você não soube o que era o amor, não soube o que era amar as pessoas, um lar onde tivesse muitas brigas, que talvez a ausência de um pai. E aí o que eu quero te falar é que Deus, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, e que você é muito, muito amada por Deus, você é muito amado por Deus, e que Ele desejou você, que Ele já tinha planos para você desde quando você estava no ventre da sua mãe, e que hoje você está aqui porque tem um propósito. Todos nós temos um propósito que é firmado por Deus. É um propósito, você tem um caminho pela frente e que Deus está para te guiar, que Ele é o teu conselheiro, que Ele é o teu pai e que nunca vai te abandonar. Então, muitas vezes é difícil quando você vem de uma história que você não teve, não sabe o que é esse amor. Mas se você deixar que Deus entre, que o Espírito Santo te guie, então sim, você pode desfrutar de todo o amor, de toda a confiança que Deus ele quer te dar, Ele quer nutrir você com esse amor profundo. E você pode ter certeza que você não vai precisar de mais nada externo, porque o amor de Deus te basta, o amor de Deus me basta. E essa confiança é que tem que ser uma confiança eterna, duradoura. A única certeza que nós temos é do amor de Deus por nós mesmos. Ele quer nos trazer para perto, Ele quer nos nutrir nesse amor. E aqui, ó, para terminar, ela fala aqui, autora, ó: Senhor, obrigada por me renovares, por me limpares e por me refazeres diariamente na mulher que tu vislumbras. É aquela mulher que Ele quer que eu seja, que você seja. E eu tenho confiança na tua graça salvadora. Não porque nós merecemos, né? Mas porque Deus, Ele nos dá a sua graça. Ele nos reveste com a sua graça. Porque Ele é um Pai piedoso, misericordioso, Ele é um Pai bondoso, um Pai de amor. E aqui, ó, eu sou forte, porque Jesus tem me dado uma verdadeira fonte de confiança. Então, você pode ter certeza que a nossa fonte, de onde vem a nossa confiança, ela vem de Deus. Então, quando nós nos firmamos em Deus, nos firmamos em Cristo, a nossa confiança vem dele. E tudo nós podemos fazer quando Ele nos trata de dentro para fora, quando nós começamos a entender tudo o que Deus quer fazer por nós, do grande amor que Ele tem por cada um de nós. E aqui também, ó, eu fiz umas anotações. Você não tem que ficar esperando o amor de outras pessoas, a validação a qualquer custo de outras pessoas, porque você pode dar a si mesma esse valor. Você pode saber que você é especial, que você é única, que você é muito amada por Deus, tá? Então, eu finalizo aqui, ó, que quando você sabe quais são as suas qualidades e as suas virtudes, você passa a depender somente de Deus. Você passa a depender somente de Deus. E não é qualquer olhar atravessado ou qualquer desaforo ou palavra atravessada que falem para você que vai você fazer se sentir inferior. Não, quando você sabe quem você é, quais são suas qualidades, quais são suas virtudes, o que Deus plantou no teu coração, todo o amor que Ele tem por você, você não vai se deixar abater, porque você está firmado em Cristo, a tua identidade, a tua origem é Cristo. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte,
compartilha com outras pessoas que também vão gostar dessa mensagem, porque a YouTube entende que outras pessoas também querem ver esse tipo de vídeo. E aí eu te agradeço muito por estar aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!